Quem disse que por detrás daquela barba que nos arranha o rosto, não tem um coração moleque querendo brincar? Quem disse que por detrás daquela voz grossa, não tem um menino criativo querendo falar? Quem foi que falou que aquelas mãos grandes não sabem fazer carinho se o filho chorar? Quem foi que pensou que aqueles pés enormes não deslizavam suaves na calada da noite para o sono do filho velar? Quem é que achou que no fundo do peito largo e forte não tem um coração de pudim, quando o filho amado com um sorriso largo se põe a chamar? Quem foi que determinou que aquele coroa de cabelos brancos não sabe da vida para querer me ensinar? Eu sei que sempre posso contar com você, com seu amor e sua sabedoria. Hoje é o momento perfeito para dizer muito obrigado por fazer parte do meu viver. Um bom dia a você que acompanha o culto sinodal nesse Dia dos Pais. Hoje é um dia para celebrar e agradecer a Deus. Queridos pais e mães, irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus, se aqui estamos, é graças ao amor paterno de Deus. Se podemos louvar e agradecer, é graças ao cuidado materno de Deus. Se podemos ter esperança em meio a toda dor, em meio a todo sofrimento que está sendo enfrentado, é graças ao poder salvador e curador de Deus. Se podemos seguir com bom ânimo, é graças à força do Santo Espírito a soprar sobre nós. Até aqui nos trouxe Deus, o Senhor. E neste Dia dos Pais, vamos agradecer, vamos louvar por podermos sentir este amor paterno, este amor materno, salvador e cuidador em nossa vida, de diferentes maneiras, em diferentes lugares, através das pessoas que fazem parte da nossa história e são colocadas em nosso caminho. Também o nosso Pai, quer Ele esteja conosco ou não. Saudamos a cada pessoa que celebra junto neste dia com as palavras de Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs na fé, temos esperado por tantas coisas, temos vivido dias bem difíceis, mas em meio a tudo isso, sempre podemos fortalecer a fé no Deus que caminha conosco e que nos ajuda a seguir com firmeza e com esperança, com a convicção da presença deste Trino Deus entre nós, invocamos cantando: Vem, Santo Espírito, Senhor Deus, inunda os corações dos teus e acende neles o fervor do teu divino e santo amor. Senhor, que pelo teu clarão de toda língua e nação ajuntas fiéis ao povo teu, louvado sejas cai no alto céu. Aleluia, aleluia. Celebramos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amados e amadas no Senhor, abri vossos corações, confessemos os nossos pecados a Deus e peçamos-lhe perdão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Confessai
e dizei comigo: eu, pobre pessoa pecadora, confesso a Ti, Todo-Poderoso Deus, meu Criador e Salvador, que não somente pequei por pensamentos, palavras e obras, e sim fui concebida e nascida em pecado, de modo que a minha natureza inteira e todo o meu ser são culpados e condenáveis perante a Tua justiça. Por isso abrigo-me à Tua insondável misericórdia e procuro Teu perdão, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pessoa pecadora. Amém. O onipotente e misericordioso Deus teve compaixão de nós. Ele entregou por nós o seu Filho unigênito à morte e, por amor dele, perdoou-nos todos os pecados. Deu também a todas as pessoas que creem em seu nome poder de tornarem-se filhos e filhas de Deus e prometeu-lhes o seu Espírito Santo. Amém. Que o Trino Deus nos dê a graça de celebrar este culto com corações e com lábios puros, por amor do seu santo nome. Amém. Deus nos seja benigno e misericordioso, e nos dê a sua bênção divina, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que conheçamos na terra os seus caminhos. Abençoe-nos, Deus, o nosso Deus. Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Glória seja ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.
Senhor, tem compaixão. Christe eleison. Cristo, tem compaixão. Kyrie eleison. Senhor, tem compaixão de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens a quem Ele quer bem. A glória seja só de Deus, de quem nos veio a graça. Nada que agora sob os céus prejuízo ou mal nos faça. Deus fez saber que nos quer bem, paz e alegria nos provém desta bendita nova. O Senhor seja convosco. E com teu espírito. Oremos. Deus amado e protetor, louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque és bom para conosco e tens demonstrado a tua fidelidade em pequenos gestos de amor. Permites que durmamos e acordemos sob a tua proteção e bênção. Nos amparas em cada situação adversa que se coloca em nossa vida. Louvamos-te, Senhor, porque vens ao nosso encontro e nos acolhes em nossas necessidades. Nesta hora, sopra teu Santo Espírito sobre cada um e sobre cada uma de nós, ali onde cada pessoa está. Abre nosso coração, nossa mente e nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, que é vida, que é alimento e que é luz. É isso que te pedimos por Jesus Cristo, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos a epístola para esse dia. O texto indicado é da carta aos Romanos, capítulo 10, os versículos 8 até 15, onde está escrito assim: o que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos.
porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Em resposta à carta indicada para esse dia e em aclamação ao Evangelho, cantemos juntos: Aleluia! O texto do Evangelho encontra-se em Mateus capítulo 14, os versículos 22 a 33. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é Filho de Deus." Até aqui o texto do Evangelho, com as palavras do Credo Apostólico. Confessemos a fé no Deus que está no barco conosco,
que conduz a nossa vida e estende a sua mão para cada um de nós quando vacilamos ou enfraquecemos. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos. Deus, nosso Senhor, derrama sobre nós o espírito de sabedoria e entendimento, a fim de abrir nosso coração para receber a Tua palavra, compreendê-la bem e usá-la para conduzir a vida. Faz do nosso coração uma terra fértil, onde a Tua palavra germine, cresça e frutifique. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada uma de nós, hoje e sempre. Amém. O texto do Evangelho, neste Dia dos Pais, traz uma experiência interessante, vivida por Jesus e seus discípulos. Em meio a uma situação de medo, de insegurança, aparece Jesus para tranquilizar o coração, para estender a mão a quem já estava afundando em seus medos, quem já estava inseguro diante de tanta escuridão. O texto conta que Jesus entrou no barco e quando Jesus entrou no barco, tudo se acalmou. Quantas vezes a nossa vida pode ser comparada à vida dos discípulos que estavam lá, dentro daquele barco? Estamos imersos em uma grande escuridão. Ficamos assustados, sentimos medo, ficamos sem saber o que fazer. Somos balançados de um lado para o outro por conflitos tempestuosos na família, no trabalho, na vida de fé.
e muitas vezes conflitos conosco mesmos. Somos capazes até de ver fantasmas se aproximando. Quantas são as crises familiares entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre vizinhos, que sacodem a nossa vida e colocam em risco a continuidade da viagem. Quantas vezes os fortes ventos de outras crenças, que até se denominam cristãs, mexem conosco, a ponto de duvidarmos da fé na qual crescemos e vivemos. Quantas vezes temos conflitos conosco mesmos, que parecem querer virar o barco da nossa vida de cabeça para baixo. Como pais e mães, quantas vezes ficamos inseguros, sentimos medo, não conseguimos ver com clareza o que acontece ao nosso redor. Quantas vezes, mesmo em meio à escuridão, ou principalmente quando estamos nela, gritamos assim como Pedro fez: Senhor, salva-me. Os discípulos viveram uma situação de insegurança, de medo, realidade parecida com a nossa hoje. Quem de nós não sente insegurança diante do futuro? Não sente medo do que possa acontecer conosco ou com alguém que amamos no dia de amanhã? Jesus vai ao encontro dos discípulos e diz: não precisam ter medo. Coragem, sou eu. Pedro, assim como a maioria de nós, também precisava ver, precisava sentir para crer. Por isso ele pediu para ir até onde estava Jesus. Às vezes, Pedro é criticado por ter uma fé tão vacilante, uma fé tão pequena. Mas, na verdade, Pedro foi muito corajoso. Ele enfiou-se em meio à escuridão, em meio ao desconhecido, arriscou-se para vencer a situação de aflição em que estava vivendo. Mas a coragem de Pedro não durou muito. Quando o vento bateu um pouco mais forte, ele começou a afundar. Jesus então lhe estendeu a mão e o socorreu. Às vezes, caímos na tentação de julgar Pedro como sendo covarde ou fraco ou um homem de pequena fé. Mas teríamos nós a coragem de Pedro para sair do barco, pisar na água fria, andar no escuro, para buscar por salvação e por saída? Jesus constatou que Pedro poderia crer mais. A sua fé ainda era pequena, ainda era vacilante, ele ainda duvidou. Mas a dúvida, como a de Pedro, também é importante para que a pessoa tenha consciência de que precisa sempre de Deus. Um Deus que está ali para lhe amparar em suas fraquezas. Isso é importante para que nenhum de nós cultive em si o sentimento de onipotência ou de autossuficiência. A dúvida pode andar junto com a fé. Elas são as duas faces de uma mesma moeda. Quem tem fé, duvida. E quem duvida, tem fé. A dúvida só não pode ser maior que a fé. Pedro, segundo Jesus, é um discípulo de pequena fé. É verdade que ele falhou muitas vezes, quis ter lugar de destaque no grupo dos discípulos, negou Jesus, afundou nas águas. Pedro é uma figura extremamente humana, assim como você e eu. Em sua vida há momentos de pequena fé, mas também há momentos de fé grandiosa. Um dos momentos de destaque foi quando reconheceu e confessou Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo. Depois da ascensão de Jesus,
Pedro testemunhou o acontecimento de Pentecostes e, fortalecido pelo poder do Espírito Santo, continuou a propagar o Evangelho com entusiasmo, com alegria. Pedro é o retrato mais puro e mais fiel do ser humano que segue a Cristo. Um ser que erra, que vacila na fé, que duvida, mas ao mesmo tempo entrega a vida pela fé. Quantas vezes também nós temos momentos de pequena fé e outros momentos nos quais testemunhamos a fé de forma pura, verdadeira, grandiosa. Não existe termômetro para medir a fé, muito menos para medir a fé da outra pessoa. Jesus nos chama com a fé do tamanho que a temos. Em meio aos nossos medos e inseguranças, somos chamados e desafiados a seguir Jesus. Por vezes, sentimos o vento balançando o nosso barco, a nossa vida. Nos assustamos com alguma tempestade que nos sobrevém. Quando menos esperamos, começamos a afundar. Quando isso acontece, é preciso estar ciente de que Cristo está logo ali, em meio à escuridão, com a sua mão estendida e pronto para nos socorrer. É preciso apenas dizer: Senhor, salva-me. Iniciamos a caminhada em direção a Cristo no dia do nosso batismo. Isso não foi tão difícil, mas continuar firmes no caminho, persistir no chamado, confiar na presença de Deus ao nosso lado para não afundar diante das dificuldades e tempestades que temos que enfrentar, isso é bem mais desafiador e exige mais de nós. Muitas vezes nos assusta. Isso acontece porque faz parte da nossa condição humana sentir medo, vacilar, cair, errar, afundar. Quando isso acontece, é preciso ter em nós a certeza de que Cristo continua ali chamando. Venha, mesmo que a sua fé seja pequena, mesmo que a sua coragem não seja suficiente, mesmo que você duvide, mesmo que tenha medo, mesmo que tenha errado, venha, eu posso te socorrer. É nas nossas fraquezas, nas nossas falhas e sofrimentos que Deus mostra com maior clareza a sua força, o seu poder de nos alcançar, de nos abraçar, de nos reerguer, de nos ajudar a seguir adiante, assim como somos, e podendo ser melhores na companhia de Cristo. Quando gritamos por socorro, Cristo nos socorre e nos acolhe. Ele nos estende a mão como possibilidade para recomeçar. Se permanecemos na companhia de Cristo e o convidamos para entrar no barco conosco, percebemos que aos poucos a tempestade passa e podemos seguir a nossa viagem neste mundo mais seguros, mais encorajados. Muitas vezes nos enchemos de coragem e vamos na direção do Senhor. O vento do mundo, porém, nos assusta, nos lembra onde estamos, lembra a nossa condição humana, a nossa fragilidade e a nossa exposição. Se deixarmos o medo e as dúvidas serem maiores do que a fé, vamos afundar. Se permanecermos com Cristo, mesmo em meio às dúvidas e sofrimentos, a fé cresce e percebemos que toda tempestade um dia passa. A tarefa paterna, também a tarefa materna, se dá em meio a vendavais, em meio a tempestades, e num mar que ora é calmo, ora é revolto.
Há momentos em que dá para seguir tranquilo. Em outros momentos podemos ficar assustados, inseguros, com medo. Vamos permitir que Cristo navegue junto, acalme o nosso coração em meio às tempestades que sobrevêm para pais, mães, filhos, cristãos e cristãs em todos os tempos e em todos os lugares. Não podemos controlar o mar revolto, mas podemos levar Cristo junto para nos acalmar durante essa viagem. Que Cristo, com o seu chamado, nos encoraje e com a sua mão nos fortaleça para vencermos o medo, para seguirmos em fé firme. Amém. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. O meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. O meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. O meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. O meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Coloquemo-nos diante de Deus em oração, elevando aos ouvidos de Deus nossos motivos de agradecimento e de intercessão. Depois de cada pedido, te convido a cantar junto. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Oremos. Querido e amado Deus, agradecemos-te por mais este dia de vida que nos concedeste.
pela oportunidade de nos congregarmos em torno da Tua Palavra e alimentarmos nossa vida e nossa fé com o Teu Evangelho. Temos muitos motivos para agradecer, mas neste dia agradecemos especialmente pelos pais e por tantas mães que desempenham funções paternas. Somos gratos por aqueles pais que ainda temos conosco e pelos que já nos antecederam na morte e estão sob os Teus cuidados. Estende a Tua mão bondosa sobre cada um, para que desempenhe sua função com alegria e bom ânimo, comprometidos com o Teu Evangelho e sendo motivo de orgulho para os filhos e para o Deus Pai. Todos os que no Dia dos Pais têm motivo de alegria ou sentem saudades dos que já se foram, confiamos a Ti quando cantamos juntos. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Nas Tuas mãos, confiamos nossos irmãos e irmãs que passam por situações de doença e luto, com o pedido de que os assistas, restaures a vida, concedas consolo, atendas o pedido do coração de cada um e de cada uma. Da nossa parte, pedimos apenas que ouças os clamores que são elevados aos Teus ouvidos e faça-se a Tua vontade. Em meio à pandemia que o mundo enfrenta e que ganha proporções tão assustadoras em nosso país, clamamos por misericórdia. Por isso cantamos. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Nestes tempos em que muitas comunidades da ISLB estão retomando cultos presenciais, também em nosso sínodo, ajuda-nos a ter responsabilidade com a vida e a compreender a importância de tomar todas as medidas de segurança, especialmente com a vida da outra pessoa. Cristo nos ensinou o mandamento do amor. Nestes tempos difíceis e de tanta insegurança e medo, ajuda-nos a traduzir o amor em máscaras, em distanciamento social, em medidas de segurança, para que logo voltemos todos a nos abraçar. Não nos deixes esquecer que cada escolha tem suas consequências e que somos responsáveis por elas. Por isso cantamos. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Fica em nossa casa, nos abençoe e proteja, ao entrar e sair dela. Abraça aqueles que nossos braços não podem ou não conseguem abraçar neste tempo. Sê o nosso socorro constante em cada tribulação e um amigo bem presente em cada alegria. Tu conheces o nosso coração, ó Deus, e sabes o que se passa nele. Todos os nossos clamores e intercessões colocamos em Tuas mãos e sob o Teu olhar, quando oramos juntos assim como Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Até aqui nos trouxe Deus, o Senhor. Desejamos que este mesmo Deus nos acompanhe também daqui por diante. Por isso, nos colocamos sob a bênção dele. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos, fiquem todas sob a proteção do bondoso Deus. Que a sua bênção se estenda sobre os dias que seguirão. Que a paz de Deus se instale no coração de cada um e de cada uma, e que nesta paz sigamos a nossa caminhada. Amém. Na vida, às vezes, por medo ou vergonha, deixamos de falar do amor que sentimos com as pessoas que nos cercam, seja o pai, a mãe, os filhos, os amigos, os avós. Assim perdemos o tempo da graça para viver em todas as suas dimensões, o amor para o qual Deus nos capacita. Que tal usar este dia especial em homenagem aos pais para transformar o nosso amor em palavras, em gestos e atitudes que se estendam para todos os dias da nossa vida? Filhos, agradeçam que em alguns momentos a voz do pai ou da mãe é um pouco mais dura e em outros momentos é voz doce e acolhedora. Pais, permitam que as necessidades e dúvidas dos seus filhos cheguem até vocês antes que o mundo as ouça e atenda à sua maneira. Brinquem, se escutem, façam da vida uma experiência de troca e crescimento diário. Se houver mágoas, perdoem. Se acontecerem alegrias, compartilhem. Se passarem por medo e aflição, sirvam de suporte uns para os outros. Se tempestades sobrevierem, tenham calma e a certeza de que Cristo está pronto para entrar no barco e acalmar o coração. Se estiverem passando por intensa escuridão, permitam que o Evangelho seja a luz que ilumina o seu viver. Se você é pai biológico ou de coração, não importa. Se você celebra o primeiro dia dos pais, ou já tem um monte de lembrancinhas guardadas na gaveta, não importa. Se você é mãe com função paterna, não importa. Se você tem seu pai por perto para abraçá-lo ou já não pode mais abraçar porque a vida ou a morte o separou, não importa. O que importa é o amor sentido e vivido por meio de pequenos gestos a cada novo amanhecer. Feliz e abençoado Dia dos Pais a todos!